Domingo 11 de agosto, verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Vendo claramente. Pergunta 1. Leia Marcos 8:22 ao 30. Por que foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo? E que lições podemos tirar desse relato? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Os evangelhos relatam as histórias de vários cegos curados por Jesus. Além da passagem de Marcos 8 que estamos estudando, Bartimeu foi curado. Mateus refere-se a 2 homens cegos. E João 9 conta a história de Jesus curando um cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé. Contudo, a história de Marcos 8 é peculiar. Ela é mencionada apenas em Marcos e é o único milagre de Jesus que requeriu 2 ações para trazer saúde perfeita. Há o detalhe comovente de que Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Conseguimos sentir sua compaixão pela deficiência do homem. Mas por que foi necessário tocar o homem 2 vezes? Esse foi o único milagre que envolveu 2 ações, mas isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. É mais provável que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. Isso estava acontecendo com os discípulos. Essa sessão de Marcos começa e termina com a cura de um cego. Jesus estava ensinando os discípulos especialmente sobre sua morte que ocorreria em breve. Eles tiveram dificuldade em entender essa predição. Embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes, a restauração da visão é uma metáfora do crescimento no discipulado. Professores gostam de fazer perguntas. Essas são as chaves para desbloquear a compreensão dos alunos. Em Marcos 8, chegamos ao ponto decisivo do livro. 3 características confirmam isso. Primeira, Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não tinha feito antes. Segunda, Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu que Jesus é o Messias. Terceira, logo após essa revelação de quem é Jesus, ele começou a explicar para onde estava indo, para a cruz. Por que Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias? Isso parece ser contrário à sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Contudo, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, devido à crença de que ele derrubaria o domínio romano. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias, por isso pediu silêncio sobre sua identidade. Às vezes, por que é importante não dizer algumas coisas, ainda que sejam verdadeiras?